Meus amigos, boa noite. Boa noite os que estão aqui presentes, o Chico Xavier. E boa noite àqueles que nos acompanham pela rede social através do Facebook. Antes de começarmos a nossa palestra de hoje, que tem como tema Transição Planetária, eu queria dar um aviso importante. É que a nossa casa, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, já reiniciou a evangelização infantil. Essa atividade se realiza todos os sábados, a partir das 14 horas, que tem a direção do nosso querido amigo Lourenço e sua esposa Jo. E com certeza, todos aqueles que puderem, tragam suas crianças a partir de 6 anos, indo até os 15 anos de idade, para participar desse estudo que é tão importante, que com certeza para todos nós é motivo de alegria, e eu acredito que pela quantidade de crianças que nós já atendemos e as que aqui já tiveram a oportunidade de realizar esse estudo, nos traz a certeza da nossa missão como espírita. E eu quero reforçar que já estão abertas as inscrições. É só chegar, né, Lourenço? Chegando aqui e fica aqui dado o aviso. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, em quase todos os versículos, se fala sobre o final dos tempos. E a gente tem ouvido muito falar sobre esse tema, principalmente agora. Como nós estamos reiniciando praticamente o ano, e eu achei interessante abordar essa temática que se fala tanto no final dos tempos, juízo final. E vamos hoje tentar, dentro da nossa visão espírita, discorrer sobre o assunto. Narra-nos o Evangelho, como eu disse, de Mateus, que Jesus se encontrava no Monte das Oliveiras e ali, conversando com os apóstolos, foi formulado por eles a seguinte questão: dize-nos quando serão essas coisas? Eles perguntando a Jesus: quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Veja, a pergunta que é feita quase que constantemente acerca desse tema: e o fim do mundo? Eu não vou dar a resposta agora, mesmo dentro das Escrituras Sagradas, segundo o Evangelho, e a gente vai aos poucos encontrando com certeza essa resposta. Mas eu quero lembrar aqui que no Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, Jesus falou de uma delas dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como é que ele se propõe a oferecer uma herança que tem o seu final, que vai se extinguir? Chega a ser até um contraponto para a gente analisar. Olha, se ele falava do final dos tempos, que ele vai voltar, e aí ele diz que a terra será entregue aos mansos, que serão seus herdeiros, consequentemente isso ficou e deixou um grande vazio para a gente pensar um pouco, não se contrapor, nem querer se degladiar com nenhuma outra religião, qualquer outro pensamento, porque nós, como espíritas, respeitamos todos os pensamentos, mas temos as nossas ideias e nos mantemos firmes com elas, pelo que nós sabemos. Então, quando Allan Kardec ele iniciou o trabalho da codificação da doutrina espírita, lá nos meados de 1840, 40 e pouco, 50, ele já dava início a esses trabalhos, sendo no dia 18 de abril de 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Mas durante todo esse trabalho, Allan Kardec teve uma preocupação muito grande, porque as pessoas dizem: bem,
O fenômeno da mediunidade, que foi a que nos trouxe todas as obras da codificação espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, ele deixou algumas coisas que não ficaram bem esclarecidas. Isso não é verdade. Allan Kardec, ele passou um certo tempo analisando todos aqueles fenômenos que aos poucos traziam para ele muitos questionamentos, porque ele era um professor, ele era um cientista, era um homem que detinha um conhecimento muito grande. Teve a oportunidade de estudar em Yverdon, na Suíça, foi discípulo de Henri Pestalozzi, um dos maiores educadores da época. Consequentemente, ele era um homem que tinha conhecimento. E ele começou a observar que aquelas mesas girantes, que eram fenômenos levados muito mais para as festas, não se levava tanto a sério, mas uma coisa chamou-lhe a atenção. Ora, como eu sempre digo, um sino bater pode ser por duas forças ou por dois motivos. Ou pela imposição de uma condição humana, alguém vai lá e toca o sino, ou o vento podendo bater, fazendo com que o sino bata. Agora, o sino todos os dias bater numa mesma hora é porque uma inteligência está praticando ou está fazendo isso. Foi o que chamou a atenção de Allan Kardec. Essas mesas, elas giram, elas apresentam a fenomenologia do imponderável, do fantasmático, mas existia uma inteligência ali querendo se revelar, querendo dizer alguma coisa, como se fosse uma pessoa que não tivesse os sentidos normais, mas que tivesse uma ideia e não tivesse como expressar essa ideia. E eu, estudando essa parte, que é exatamente quando Allan Kardec percebeu que nem todos os espíritos que com ele se comunicavam apresentavam o mesmo nível moral e intelectual. Ele viu que alguns espíritos diziam verdades, outros nem tanto. Por isso que cada pergunta que ele fazia, ele só considerava a resposta depois de esgotar várias outras e fazendo um confronto para ver aquelas que mais se assemelhavam e traziam um melhor resultado e mais certeza. Isso é muito da característica da ciência. A ciência trabalha com a exaustão das comprovações. Você não pode colocar como uma prova científica uma coisa que meramente você acha o que alguém disse. Para tanto, é preciso você elaborar os conceitos que irão defender aquilo que você afirma. E a doutrina espírita se pautou exatamente em cima disso, por ser ele uma pessoa que tinha essa condição. Para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, o Hippolyte de Leon Denisard, ele era acadêmico, ele fazia parte da Academia Parisiense de Letras, não era uma pessoa qualquer, não era um lunático, nem um fanático, era um homem de uma grande percepção e, acima de tudo, um estudioso. Mas esse fenômeno da diversidade de comportamento desse espírito fez com que ele observasse que cada espírito tinha um nível de conhecimento, um nível moral e um nível, de certa forma, intelectual. E isso para ele serviu para que mais tarde ele pudesse, junto com os espíritos, elaborar a escala dos níveis espirituais, que são essas três nós vamos verificar. Mas veja bem, aí as pessoas dizem, como é que o Espiritismo diz que se trata da terceira revelação? A primeira revelação mosaica, a segunda revelação foi Jesus através do Evangelho, a terceira revelação seria Jesus. Porque ele mesmo afirmou que ele não viria mais, quando ele disse, ainda hoje estarei com meu Pai e pedirei a um novo Consolador, que não virá mais na condição de um ser, de um homem, mas através das palavras, porque o que importa, gente, não é a palavra do Espírito, mas o Espírito da palavra. A espiritualidade tem nos mostrado que não interessa quem diz, o importante é o que se diz.
Veja que isso tem um fundamento muito importante, porque a coisa que menos Jesus fez foi se apresentar como ser que ele era. Pouco se sabe da biografia de Jesus. Por quê? Porque para ele o importante era a mensagem que ele tinha que deixar. O importante é o conteúdo que você busca, porque se você pegar um material, seja ele qual for, se você ler, você vai tirar dele uma ideia, mas a ideia é sua, apesar de ali estar escrito a ideia do outro. E exatamente isso que ele fez, trazer a doutrina para uma contestação ou para uma refutação, até se for o caso, mas tudo dentro de um conceito, de uma realidade. E aí ele começa escrevendo e trazendo todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, e com certeza ele nos deu de presente o que ele chamava da terceira, e a gente considera como sendo a terceira revelação. Jesus não tem como voltar, porque a gente só volta para um lugar se a gente deixou algo a dever. Consequentemente, Jesus deixou todo o seu evangelho, que é o maior e o mais perfeito manual de conduta moral que nós temos, porque nele estão todos os elementos para a construção da vida, que é a felicidade que todos nós buscamos, e consequentemente, é como ele disse, quem tem olhos para ver, verá, quem tiver ouvidos, ouvirá. Consequentemente, tudo passará, mas minhas palavras, ele não falou minhas palavras não passarão. E aí, quando Allan Kardec, ele elabora o Livro dos Espíritos, como codificador, porque a obra não é dele, a obra é dos Espíritos, alguém diz, mas como é que pode elaborar uma doutrina como sendo a terceira revelação, partindo do princípio de mesas que giravam? Mas, gente, as maiores descobertas da humanidade não são invenções, são descobertas, partiram de fatos muito comuns. Isaac Newton elaborou a mais importante das leis que nós conhecemos, a lei da gravidade, com a simples queda de uma maçã. Ele não esperava, ele não foi pesquisar, não, ele viu aquele fenômeno e ali ele tirou daquele fenômeno o que aquele fenômeno tinha para demonstrar a ele. E, consequentemente, todos nós hoje temos a lei da gravidade com a importância e o significado que ela tem. Lembrei-me do caso mesmo da química, um físico, aliás, um químico chamado Kekulé. Eles encontraram a cadeia do benzeno, mas ele não tinha a estrutura da molécula do benzeno. O benzeno, para que vocês tenham uma ideia, é um composto orgânico formado por 6 átomos de carbono ligado a 6 átomos de hidrogênio, que é responsável por quase tudo que você imaginar da indústria química. É responsável por todos esses aromatizantes, graças à descoberta do benzeno. E foi Kekulé, depois de exaustivas pesquisas para encontrar a forma daquela cadeia formada de maneira hexagonal, ele sonhou com átomos, no momento em que ele descansava diante da lareira, e viu uma cobra mordendo o seu próprio rabo. E ali ele fez, a partir daquele sonho, a construção da cadeia ou da estrutura do benzeno. São revelações. Aí você pergunta, mas isso tem... Minha gente, o mundo espiritual e o nosso está muito mais conectado do que nós possamos imaginar. Nós não estamos tão distantes. A física quântica está cada dia mais nos aproximando desse mundo, mostrando que longe, como disse o próprio Richard Beck, no livro de Fernão Capelo Gaivota, longe não é um lugar. O longe é apenas uma força do pensamento. Está perto ou está distante, isso depende da maneira como você projeta o seu pensamento. E eles estão trazendo para nós todas as informações necessárias para que nós possamos alavancar e sairmos dessa inércia que nós estamos vivendo, e só com o auxílio desses espíritos é que nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Então Allan Kardec, construindo essa escala que ele chamou dos níveis espirituais, ele colocou os espíritos em 3 níveis distintos. Nós temos espíritos, como ele mostra aqui, imperfeitos, nós temos os espíritos bons e os espíritos puros.
E aí a gente agora começa a entender como é fácil entendermos as comunicações e como nós nos colocamos dentro desse projeto da espiritualidade. Então, os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda possuem vícios, além do orgulho e do egoísmo. O que é mais grave, eles são totalmente apegados à posse e à matéria. Então, nós somos, com certeza, infelizmente ainda, espíritos imperfeitos. Por quê? Porque nós temos todas essas características no nosso dia a dia. Nós possuímos vícios, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas e somos muito apegados tanto à matéria como à posse. Essa é uma classificação dos espíritos. Existem os espíritos bons, que já realizaram um grande progresso moral, se libertando de um grande número de imperfeições, vícios, e não são tão apegados à matéria. Esses espíritos têm como principal característica o afastamento do orgulho e do egoísmo. Lastimam profundamente cada erro cometido. Essa é a nossa próxima escala. Nós, na condição de espíritos imperfeitos, ainda vamos transitar muito dentro dessa escala pela nossa imaturidade e por não conhecermos ainda a realidade do que seja a evolução espiritual. Mas lógico que se isto é uma escala, nós com certeza temos a grande oportunidade de alcançarmos esses níveis mais evoluídos, chegando à condição de um espírito puro. O que é um espírito puro? Ele é totalmente despojado de todos os vícios e de todas as imperfeições. Estão diretamente ligados a Deus, auxiliando-nos nos cumprimentos das leis divinas. É a escala máxima da evolução espiritual. É quando o espírito atinge a condição de puro ou perfeito. Para nós, aqui na Terra, só existiu um espírito que alcançou esse nível, que foi Jesus. Nenhum espírito aqui chegou sequer à condição de ser um espírito totalmente bom, porque nós ainda temos essas características que marcam muito a nossa forma de ser e a forma de se conduzir. Quando Allan Kardec começa a fazer esse trabalho da codificação da doutrina espírita, ele tinha que saber lidar, e foi muito útil para ele, para saber quando uma resposta era dada por um espírito de uma envergadura maior, de uma condição intelectual e moral maior, e quando não. Aquelas perguntas cujas respostas não apresentavam aquilo que ele desejava, ele descartava e dava valor àquelas outras. Consequentemente, isso ajudou muito a ele na construção da codificação. Então, a gente tem que partir dessa realidade, a escala dos espíritos. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos trabalhando dia a dia para conseguirmos um dia sermos espíritos bons, quando teremos uma maior chance de nos aprimorarmos e sermos felizes, porque o objetivo de todo o processo da vida é a felicidade. Essa felicidade que todos nós buscamos, mas, como dizia um poeta, Augusto de Carvalho, a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca a pomos aonde estamos. Consideramos sempre ela algo distante de nós, quando ela está dentro de cada um de nós. E essa transição planetária que nós vamos comentar hoje, ela tem tudo a ver com a grande reforma íntima que cada um de nós tem que operar em si. Então, na pergunta 177 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com a sua brilhante investigação e fazendo perguntas muito próprias, ele ensinou a seguinte questão: para alcançar a perfeição suprema, ou seja, chegar à condição de ser um espírito puro ou perfeito, qual é o objetivo, que é o objetivo de todos os homens? O espírito precisa encarnar em todos os mundos que existem no universo? Olha que pergunta. Porque, como vocês vão ver, tanto existe a escala
dos níveis espirituais, também existem as escalas dos mundos. Da mesma maneira que existem as 3 para o espírito, existem as 3 para os mundos, como nós vamos ver. Então ele pergunta, olha, se cada espírito está no mundo que lhe é próprio para o seu processo de crescimento, se o espírito é perfeito, ele está no mundo, com certeza, que apresenta todas as características do que é perfeito. E isso... Então vejam bem, para se ter uma ideia do que seja essa criação e todo esse universo, somente em nossa galáxia, nós temos 100 bilhões de sóis. Cada sol tem em média 9 planetas. O nosso Sol, que atende ou que está ligado a 9 planetas, dentre eles a Terra, a tristeza nossa, o nosso planeta é o mais atrasado desse sistema solar. Mais de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem uma quantidade de sóis, uma quantidade de sóis tem uma quantidade de planeta. Se o espírito tivesse que percorrer todas essas dimensões espirituais, mesmo ele sendo imortal, eu acredito que ele não teria como alcançar. E o que acontece? A gente vai exatamente a partir de agora considerar os níveis também de mundos. Nós temos os mundos que são ditosos, que são os mundos mais evoluídos, exatamente o mundo onde há absoluta perfeição, os espíritos perfeitos lá habitam e auxiliam Deus nos trabalhos com outros mundos inferiores. Se nós observarmos lá no livro O Nosso Lar, esse livro que nós estamos até estudando, André Luiz, conversando com Lísias, perguntou como é que funciona a colônia espiritual. Então lá no capítulo 11, que fala das notícias do plano, ele demonstrou que existem os ministérios dentro daquele plano. Para vocês terem uma ideia, a população do planeta Terra, segundo Emmanuel, chega a aproximadamente 22 bilhões de espíritos. Apenas 8 milhões estão aqui encarnados, os demais estão desencarnados. Ou seja, eles estão nessa psicosfera que faz parte do nosso planeta. E nele existem as colônias espirituais e dentre elas se destaca o nosso lar. O nosso lar é uma colônia que ela trabalha com a transição desses espíritos. Quando um espírito, ou qualquer um de nós aqui desencarna, nós vamos para uma dimensão espiritual que vai estar de acordo com a nossa condição evolutiva. Por isso que lá, na introdução do livro, a mensagem de Emmanuel, ele diz: aonde albergar tamanha caravana, se da terra parte viajantes de vários lugares. Por exemplo, no dia que morre um índio, pode morrer um cientista. Será que esse pessoal vai todo para o mesmo lugar? Claro que não. E como nós vimos que na escala dos espíritos, eles têm níveis de consciência, de intelectualidade diferente, esses espíritos eles vão se alojar nos lugares em que suas consciências estão próprias. É como se fossem alunos indo para uma escola, se matriculando nas séries que são exatamente as séries que comportam o seu conteúdo, a sua condição e a maneira como ele entende. Então, ele lá disse, nós aqui temos 6 ministérios. Nós temos o Ministério da Regeneração. Esse Ministério da Regeneração, ele tem a finalidade de receber esses espíritos, quando a maioria passa pelo umbral, que foi o caso de André Luiz. Umbral é uma passagem, é um lugar de resgate de espíritos resistentes ao bem, espíritos que não praticaram coisas tão boas aqui na Terra, não são pecadores nem condenados,
mas são comprometidos com sua conduta moral, que levam vícios, determinados comportamentos, eles podem ser candidatos a passar pelo umbral, para que lá eles façam uma revisão da sua própria consciência e verem o que realmente eles fizeram e que não deveriam ter feito. Feita essa reparação, eles são resgatados, como no caso do nosso lar, pelos aqueles ministros que estão ali trabalhando, e na regeneração ele começa a ser tratado, mas tratado mesmo. Se ele saiu daqui com uma depressão, essa depressão não vai desaparecer pelo fato dele ter perdido o corpo físico, porque a depressão não está no corpo, está na consciência, ele vai levá-la para onde for, e lá ele precisa ser tratado. Então lá existem hospitais psiquiátricos para espírito, existe tudo isso. Porque nós devemos entender que todos os nossos problemas do corpo físico, eles têm como lugar de fixação maior no corpo espiritual. Quando eu perco o corpo físico, eu permaneço conscientemente mantendo tudo que eu sou. Eu só perdi o corpo, mas eu sou e continuo sendo quem sou. E esses espíritos, eles são conduzidos para o Ministério da Regeneração, como André Luiz foi, e lá eles vão receber todas as informações e principalmente o tratamento que eles precisam. Depois eles são remanejados para o Ministério do Auxílio. Lá eles vão ser auxiliados, vai se fazer uma revisão de tudo que eles passaram, e aí eles vão para o Ministério da Comunicação, quando eles vão tomar consciência de tudo que eles fizeram, como se eles fizessem uma viagem ao passado, para rememorar naquele instante os seus erros, os seus defeitos, para em seguida eles irem para o Ministério do Esclarecimento. Veja que por tudo isso o Espírito passa. No esclarecimento ele vai ter que fazer uma avaliação objetiva, para em seguida ele ser reconduzido por um processo reencarnatório, voltando novamente para este planeta, e aqui ele vir resgatar tudo que ele não conseguiu resgatar e também manter aquilo que ele construiu. Se aqui eu construí uma história, se aqui eu tive uma família, mesmo sendo uma família consanguínea, quando daqui eu partir, essa família vai comigo. Não vai comigo na forma física nem na presença, mas vai comigo como um fator de minha própria consciência, e com certeza eu não vou esquecer, porque a gente não esquece dessas coisas que fazem parte do contexto da vida de cada um. E aí esses espíritos são preparados para voltar. Então, consequentemente, isso nos alimenta a ideia de que a Terra é um planeta escola, que tem, com certeza, um tempo. Todos nós sabemos que um dia o Sol vai esfriar. O Sol esfriando, ele deixa de nos fornecer energia, o planeta também deixa de ter vida. Mas isso só daqui a bilhões de anos, o que nos dá a oportunidade de, ao longo desse tempo, alcançarmos a nossa condição de espírito bons ou puro, sendo essa a escala a ser seguida, e não precisarmos mais estar aqui. Aí eu pergunto, ora, se a Terra é um planeta escola, que tem a condição de ser um mundo de provas e expiações, quantos planetas Terra existem nesse universo? Não temos a menor ideia. Então, da mesma maneira que numa escola tem várias séries, sexta série A, sexta série B, sexta série C, existem planetas que têm a sua mesma qualificação, recebendo aqueles espíritos que com certeza vivem ali para cumprir a sua jornada evolutiva. Veja uma coisa interessante. Allan Kardec chegou à conclusão de que se existem espíritos imperfeitos, existem também mundos específicos para esses espíritos. O que seria estranho é um espírito imperfeito habitar um mundo de perfeitos. Seria você pegar uma pessoa sem a menor qualificação, sem o menor conhecimento, colocar ele dentro de uma universidade. Ele vai se sentir totalmente perdido, porque ele não tem como interagir com os fatos, com o conhecimento que ali existe. Então, cada espírito ele vai ser colocado no lugar que lhe é próprio. E na escala, como nós vimos, os mundos ditosos, que é a terceira do nível,
onde há absoluta perfeição, os espíritos perfeitos que lá habitam auxiliam Deus nos trabalhos com os outros mundos inferiores. Isso é muito importante a gente perceber. Quando o espírito ele atinge o auge da sua evolução, chegando à condição de um espírito perfeito e puro, ele ali, se permanecer, ele vai ter uma vida totalmente inerte. Primeiro, ele é plenamente feliz, ele não tem mais nenhuma vinculação com a matéria, enfim, ele não possui vício, nada. Mas o que é que esses espíritos fazem? Contribuir com o Criador para a evolução da criação. Esses espíritos são designados para vir ajudar os espíritos que estão nas escalas inferiores. É como se nós formássemos uma pessoa e ela voltasse para ensinar aqueles que um dia foi como ele um aluno. E aí esses espíritos têm essa função e essa incumbência. Dentre eles, como o Espírito puro Jesus, ele foi designado para ser o governador espiritual do planeta Terra. Então, tudo aqui foi elaborado dentro de um planejamento feito sob o comando dele. Por isso que ele é tido como nosso guia e o nosso modelo. Tudo que existe aqui na Terra, com certeza está sendo ainda hoje mantido por tudo que Jesus programou para ser mantido, inclusive até as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, tudo isso faz parte de um planeta como esse nosso, um planeta de provas e expiação, que é a segunda da escala espírita. Esse planeta como o nosso, ele é habitado, como eu disse a vocês, por espíritos imperfeitos. O que significa espíritos imperfeitos? São os espíritos que ainda se submetem às expiações e às provas. O que é expiação? Expiações são espíritos que falharam nas missões que lhe foram confiadas, ou não cumpriram com seus deveres, ou voluntariamente se entregaram à prática do mal, ferindo aos outros e ferindo a si mesmo. Então, a expiação é exatamente uma rebeldia do próprio espírito. Os processos expiatórios, eles são dolorosos e difíceis de ser entendidos, porque é quando o espírito ele não reconhece, ele não aceita o mal que ele praticou, é movido por uma maior ignorância e, consequentemente, é como um criminoso que ele é obrigado a pagar pelo crime que ele cometeu, e não é como castigo, é como uma necessidade. Por isso que nós vemos espíritos reencarnarem nas mais diversas condições. Uma criança que nasce com microcefalia, hidrocefalia, síndrome de Down, seria um Deus muito injusto se permitisse que um espírito que chega aqui na Terra já viesse com uma desvantagem tão grande, sofrendo de um mal que muitas vezes permanece durante todo o seu processo reencarnatório. Tem pessoas que nascem sofrendo e desencarnam sofrendo. Isso é castigo, é punição? Não, isso chama-se expiação. Por quê? Porque quando a gente comete um erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se redimir do erro é se arrepender. Mas só o arrependimento não basta. O arrependimento precisa de quê? De uma reparação. Eu tenho que reparar o erro que eu fiz. E no momento em que você está reparando, o que você vai sentir nesse processo, eles chamam de expiação. A expiação é a dor que você sente quando você repara o mal que você fez. E existem também as provas. São espíritos que precisam passar por experiências, muitas vezes dolorosas, mas para se fortalecerem. É muito importante isso. Quando a gente fala da transição, é preciso que a gente entenda esses dois aspectos fundamentais do espírito, a expiação e a prova. Por isso que muitos dizem, não, o mundo é um mundo de expiação. Ou o outro diz, o mundo é um mundo de provas. Depende de como cada um assim entende. Por exemplo, um espírito que passa por dificuldades, nem sempre ele está passando por uma expiação. Ele possa se fortalecer naquilo que ele precisa. Por exemplo, um espírito que encarnou e precisa desenvolver o perdão. É necessário que ele lide com pessoas que lhe ofendam, que lhe agridam, que muitas vezes lhe humilhem, porque só assim é que ele pode executar o perdão. Muitas vezes nós estamos no seio da família, trabalhando com um conflito muito grande com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, não sabe muitas vezes, pelo véu do esquecimento que é necessário, que aquilo talvez seja uma escolha feita
passar por uma... Deve ter observado, às vezes que a gente passa por uma dificuldade, por uma crise, por uma doença grave, uma decepção amorosa, ou seja, outro qual for, durante o processo que a gente está vivenciando, a gente sofre muito, mas quando termina, a gente tira disso sempre um aprendizado, que consequentemente vai depender de como cada um entende. Porque quando você passa por uma expiação e você não tirou dela a lição que precisava tirar, ela vai ser repetida. Isso é muito pedagógico. Você tem que tirar de todos os momentos da vida o que elas estão querendo lhe ensinar. Por isso eu digo sempre que quando eu estou passando por uma dificuldade, eu nunca questiono, porque eu sei que eu preciso passar por ela. Isso é muito, muito fácil da gente entender. Tudo que você está vivendo, passando, a família que você tem, tudo isso foi previamente elaborado. Você aqui não está entendendo ou resiste em não querer entender, mas há necessidade de se fazer uma pergunta: o que é que eu estou precisando aprender com isso? Porque tudo tem esse sentido, o sentido do aprendizado. E nós temos os mundos primitivos, que nós fomos um dia, com certeza, como na condição de espíritos imperfeitos, moradores desse mundo, onde nos encontramos no estágio inicial da formação. No mundo primitivo, ainda muitas vezes não se instalou nem o processo da razão. São espíritos que usam muito mais o instinto do que a própria razão. São aqueles que estão dando os seus primeiros passos para o livre-arbítrio. Foi o começo da humanidade. A Terra já foi um mundo primitivo, hoje nós estamos na condição de prova de expiação e vamos, consequentemente, passarmos para a condição de um mundo de regeneração, que é isso que a gente vai falar. Entre esses mundos de expiação e prova e os mundos ditosos, existe o mundo de regeneração. Isso é uma transição. Esse mundo de regeneração é exatamente o processo de transformação que nós atualmente estamos vivendo. O que acontece? Quando você muda qualquer coisa, é preciso que você desmonte para remontar. Isso é muito comum. Se você disser a mim que mora num prédio e seu apartamento é do 7º andar, e eu vou lhe fazer uma visita inesperada, e quando eu chego no seu apartamento, está uma bagunça tamanha, não existe móvel no lugar, tudinho. Aí você vai me dizer: não, porque eu estou me mudando para um apartamento do 8º andar. Ou seja, eu estou desmontando tudo que eu tenho aqui no 7º para remontar no 8º. Então, quando nós sairmos, como estamos saindo, da condição de um mundo de provas de expiação, para chegarmos à condição de um mundo mais evoluído, com certeza nós vamos ter que desmontar para remontar uma série de coisas. Por isso que a transição era tão difícil. Mas tem um poeta que diz assim: quando a noite está mais escura é porque o dia está começando a amanhecer. E a gente tem que entender que quando a dor está doendo mais, é porque alguma coisa já está começando a acontecer para que essa dor seja cessada. E a necessidade que nós temos de entender isso. O planeta Terra é um mundo, segundo as escalas do mundo, adequado aos espíritos que aqui se encontram. Então nós estamos no planeta certo, vivendo a experiência certa, cada um vivendo a sua própria realidade, a sua própria história. Então nós estamos e temos que estar conscientes disso. Portanto, há mundos destinados a espíritos imperfeitos e há mundos destinados a espíritos puros. A escola, por exemplo, ela tem os vários níveis, várias séries, e os alunos ali se matriculam sempre de acordo com a série que lhe é própria. Não adianta você querer tirar um aluno da 5ª série e jogá-lo para a 8ª, porque ele não vai adquirir meios para alcançar o ensino que é ali ministrado. Então tudo segue rigorosamente a escala, e essa escala, por vezes, ela é lenta, mas ela é necessária e evolutiva. Então, em todo o sistema solar, como eu disse, a Terra, o nosso planeta, é o mais atrasado. Deus não lida apenas com a Terra, Ele lida com trilhões e trilhões de mundos. Em todos os mundos Ele deixou a sua lei. Porque as pessoas pensam, e geralmente elas usam, até nas religiões, aquela coisa de ter Deus
Olha, Deus, Ele é uma inteligência, que é a inteligência suprema e a causa de tudo que existe e de realidade que a gente possa imaginar. Então, o que foi que Deus fez e Ele tem feito? Ele, ao invés, com certeza, de estar presente na vida de cada um, quando cada um precisa, o que foi que os Espíritos disseram a Allan Kardec, quando ele perguntou, aonde é que está a lei de Deus? Está na consciência. Então, tudo que você imaginar de Deus, você tem. Agora é preciso que você trabalhe para encontrar esse Deus que se manifesta e existe dentro de você. E, para tanto, é necessário a evolução. Um espírito atrasado, ele não tem a menor ideia do que seja essa verdade. Por quê? Porque as leis, elas são para ser cumpridas. Todas as vezes que você se afasta da lei, você se afasta de Deus, que consequentemente é sempre uma presença e há necessidade de ser uma presença na vida de todos nós. Na pergunta 185 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula a seguinte questão: o estado físico, que é no caso o corpo, os objetos, e moral dos seres vivos, é sempre o mesmo em cada mundo? E eles respondem não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. No início, todos os mundos são inferiores. A Terra passará por uma transformação e se transformará ou se tornará em um verdadeiro paraíso quando todos os homens se tornarem bons. Então, é necessário a gente entender que o homem é um colaborador da obra divina. Nós recebemos um planeta e ele serve como nossa morada. E a condição de vida que cada um de nós vai dispor vai depender de como nós lidamos com esse mundo. A mesma coisa com relação ao nosso corpo, porque da mesma maneira que o espírito evolui moralmente, o corpo segue o processo da evolução. Vejam que a cada ano, a cada década, o nosso corpo ele vai se aprimorando. Segundo os biofísicos, os geneticistas dizem que o nosso corpo físico ele foi programado para viver 150 anos. Mas por que é que nós antecipamos tanto? Porque nós usamos de muitos argumentos e atitudes que provocam a diminuição do nosso tempo de vida, a forma como nós nos alimentamos e tantos outros hábitos e erros que nós cometemos e sem percebermos esse tempo ele se restringe. Não é um caso como muitos dizem de um suicídio subjetivo, não, mas é a maneira como a gente vive. Você veja que até um dia desse a vida média de um ser humano era 50 anos, 40 anos, era 40, 50 anos, hoje já se vive tranquilamente 80 anos. E logo, logo nós vamos alcançar 100 anos, 120, chegaremos com certeza. Mas isso por quê? Porque nós estamos nos aprimorando dentro do nosso próprio projeto. Agora, o que é que acontece? A Terra está sufocada pela forma como o homem a tem tratado. Porque, como ele disse, da mesma maneira que o espírito evolui, os mundos também evoluem. Mas a poluição, os excessos, a maneira como o homem tem tratado a natureza, isso com certeza vai trazer um prejuízo muito grande. Não é talvez para nós. Daqui a alguns anos nós vamos partir, mas não podemos esquecer que nós somos reencarnacionistas, nós vamos voltar. E vamos encontrar ela como? Da maneira como nós deixamos? Não sabemos. Com certeza, perguntaram a Chico Xavier, se houvesse uma terceira guerra mundial e a Terra fosse destruída, o que seria da humanidade? E Chico disse, olha, Emmanuel está me dizendo que se Deus arrumou esse lugar para nós, com certeza Ele arrumará outro. O que não falta é um lugar para Deus nos colocar. E nisso todos nós sabemos, pela perfeição que Ele é, não vai lhe faltar. Então, a Terra e os seres vivos e os espíritos reencarnantes precisam evoluir juntos. Tudo isso nos fortalece a ideia de que o mundo irá acabar, mesmo sabendo que a Terra é um sistema solar e tem um prazo de validade. Mas, como eu disse a vocês, nós sabemos que a Terra, porque o Sol,
ele trabalha com um processo de fusão nuclear. Toda fusão é uma reação de decomposição. Toda decomposição se desgasta. Então é lógico que daqui a bilhões e bilhões de anos, esse processo vai ter um fim e o Sol vai esfriar. Mas, como nós vimos, existe bilhões de galáxias. Com certeza nós não vamos, nesse período, mais estar aqui, mas estaremos num mundo onde nós vamos estar em condições de nele viver de acordo com a nossa evolução. Aqueles que não evoluírem não vão poder ficar no planeta evoluído, porque nem para ele é bom. Porque quando fizermos o processo da transição da Terra, os espíritos resistentes que não quiserem sair da condição de espíritos imperfeitos para a condição de espíritos bons, eles não vão poder mais ficar aqui. Esse aqui é o problema. Por quê? Porque eles não vão ter meios para manter aquilo que eles não vão poder manter em termos de comportamento. Aí esses espíritos serão banidos? Não, eles vão para um mundo mais atrasado. Quem sabe, todos nós sabemos a história de Capela, quantos espíritos capelinos vieram para cá, porque muitas vezes, gente, o espírito ele é desenvolvido, ele tem uma grande capacidade intelectual, mas ele não tem uma grande capacidade moral. Os faraós mesmo eram espíritos que tinham a capacidade de construir. Vejam o que eles fizeram em tão pouco tempo. Obra como as pirâmides, que ainda hoje se perpetua como uma obra perfeita. Mas eles usaram mão de obra escrava. Eles eram ambiciosos, egoístas, matavam em nome de um desejo, de uma vontade, não respeitavam o ser humano, mas eles eram prodigiosamente homens preparados para a construção. E outros espíritos que vieram trazer o progresso, mas não desenvolveram o seu lado moral. Isso acontece muito nas experiências. E esses espíritos, talvez eles não tenham mais a oportunidade de voltar para um mundo que se transformou, mas eles não acompanharam essa transformação. Porque o problema da vida é esse, é você acompanhar o ritmo das coisas. Muitas vezes as pessoas, por uma questão de uma inércia mental, não querem seguir aquilo que é preciso seguir. A obra não foi feita para ser estagnada. Tudo tem que crescer, tudo tem que evoluir. Portanto, haverá um dia, como eu disse, que o Sol irá se esfriar. Porque, como nós vimos, isso faz parte de todo o projeto do universo, né? Toda obra divina segue uma ordem que é Deus. E Deus é uma inteligência suprema. Se nós, como seres imperfeitos, podemos organizar nossas vidas, imagine Deus. A Terra passará por um processo de aperfeiçoamento físico e moral. Jesus, como ele diz aqui, como nosso guia, sabe muito bem para onde nos levará. Só pode ser guia quem sabe o caminho. E o que a gente pode entender? Se a escala espiritual parte do espírito imperfeito para o espírito puro ou perfeito, todos passarão por essa escala e todos por ela já passaram. Por isso, na condição de um espírito puro, como Jesus é, ele sabe dos problemas da gente, porque um dia ele já passou por isso na escala que é essa que é de todos e para todos. Veja como é importante a obra dentro da sua contextura, dentro do seu contexto geral. Os que são favorecidos ou que estão favorecidos voltam para vir resgatar aqueles que não conseguiram. Lembrando que o mundo de regeneração é um mundo em que está a meio caminho. Isso foi uma coisa muito importante. Para sairmos do mundo de prova de expiração para o mundo ditoso, nós temos que passar por um mundo de regeneração. A regeneração é a parte mais difícil. É como ele disse aqui, é como alguém na adolescência que saindo da infância ainda não conseguiu ser adulto. Ele não se definiu, ele ainda tem algumas propensões para ser imperfeito e algumas buscando a perfeição, mas isso tudo está sendo modificado dentro dele, e começam a surgir também os conflitos. Vejam como é difícil passar de uma condição para outra. Kardec nos afirma que no mundo de regeneração ainda não somos espíritos puros,
ainda carregamos a propensão para o mal, o orgulho e o egoísmo. Agora, o que é que acontece? Os espíritos no mundo de expiração são espíritos doentes em estado de convalescência. Isso nos assegura que a transição planetária é uma doença. Exatamente, nós estávamos numa UTI, passando por todo um processo, e agora nós estamos na condição de uma regeneração em convalescência. Mas uma pessoa que está convalescendo, ela não pode sair para participar de uma maratona, ela tem que terminar o período da convalescência para poder retomar a vida. Então nós estamos exatamente, vamos estar nesse estágio que é entre uma realidade e outra. No mundo de regeneração, os espíritos estão tão traumatizados, que não desejam mais praticar o mal. Eles sabem o tamanho do estrago que ele causou por ter feito o que ele fez. Então vem o arrependimento, vem a reparação, e a partir desse momento ele começa a se policiar mais. Ele passa a conduzir sua vida com mais direção, com mais cuidado. Isso acontece muito conosco, principalmente o espírita. Quando você entra na casa espírita ou no movimento espírita, você tem um comportamento, mas esse comportamento ele só vai se modificar quando o espiritismo entrar em você, quando você passar a se policiar. Você vai ver que coisas que você cometia e achava normal já não é tão normal. Não é seguir uma crença, uma religião, um dogma, não. É seguir um modus vivendi, porque conhece o espírita pela sua conduta moral e pelo sacrifício que faz para evitar as más inclinações. É esse o processo da transformação que ele aqui fala. Então você já viu uma pessoa, como ele diz, sair de uma TI, de uma UTI e seguir correndo uma maratona? Jamais. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz uma coisa e deixa uma advertência muito importante. Vejam, que depois da ingestão de substâncias tóxicas ingeridas pelo espírito imprudente, a infecção se instalará, comprometendo toda a sua saúde, provocando um estado de desidratação, fazendo com que o mesmo perca suas energias vitais. E não é fácil expelir essa substância. O que é que ele está falando sobre ingestão de substância tóxica? São os nossos pensamentos, os nossos conflitos, a nossa conduta moral. Então a materialidade, a necessidade da busca, da posse, então isso tudo passa a ser coisas tóxicas que vão se impregnar em nós e consequentemente nós estamos envenenados. E para que isso aconteça, é preciso que a gente tome uma decisão de buscar um tratamento. Por isso que ele diz que o processo da regeneração é um processo de uma doença crônica saindo para um processo de uma doença mais leve. Mas nós ainda estamos muito impregnados com coisas que não deveríamos estar. Ou seja, o ser humano ele está intoxicado. Então, segundo Emmanuel, a Terra está vivendo uma grande epidemia de infecções. Na visão da doutrina espírita, a humanidade infantilmente comprou um conjunto de ilusões, acreditando que é apenas a vida física, que nada existe além da morte. O homem priorizou a sua realidade material, esquecendo o ser espiritual que é. Então nós vivemos como se fôssemos morrer e consequentemente nos preocupamos em nos acumular com coisas que não têm o menor sentido, principalmente no que diz respeito às posses materiais. A maioria das religiões pregam a certeza da morte. São elas, muitas vezes, que nos levam até a pensar isso. Foi exatamente quando Jesus revelou que lá no templo de Jerusalém se tratava de um covil de ladrões, porque eles roubavam a esperança das pessoas, porque a maioria das religiões, elas pregam determinadas condutas e pensamentos que é para manter o fiel preso a ela. Enquanto que a doutrina espírita é uma doutrina de libertação, dando a você a ideia de que você pode tudo, a partir do momento que você construa dentro de você a sua própria realidade, sem ser obrigado a seguir nenhuma crença, nenhuma religião.
como ele disse, conhece o verdadeiro espírito pela conduta moral. Não adianta você ser uma pessoa perfeita dentro de um projeto religioso e ser um demônio dentro da sua estrutura familiar, no seu trabalho, na sua convivência normal. Então o Espiritismo vem nos trazer exatamente essa verdade. Somos espíritos imortais e toda construção que não obedece às leis divinas é como uma casa construída sobre a areia. Então a gente lembra-se daquela passagem de Jesus. Não adianta você querer construir uma ideia se você não tiver o firme propósito que irá manter essa ideia. Não é acreditar como uma crença, porque eu tenho que acreditar. Você tem que acreditar confiando. Quando você constrói uma casa, se ela não tiver alicerce, você vai ficar sempre com medo, porque o primeiro vento, a primeira tempestade vai arrastá-la, porque ela não tem poder de consistência. Mas quando você constrói o alicerce, você se despreocupa. Assim é a nossa vida. Quando você pauta a sua vida com valores que consolidam a sua natureza interior, que você é segura do que você diz, segura do que você faz, você não se deixa levar por nada que possa lhe influenciar. Porque eu digo sempre, o grande problema hoje da juventude é essa. Nós estamos criando uma sociedade de androides. O que são androides? São seres criados para servir à sociedade. Então ele vai para uma escola, estuda para fazer um concurso, passar no vestibular. Tudo isso é importante, mas isso não traduz felicidade para ninguém. Aí nós não viemos aqui para fazer outra coisa senão nos conhecermos. Nós não estamos aqui por conta de uma família, para ter uma família, não. Tudo isso faz parte do que vai compor o nosso cenário de vida, mas o projeto da vida do autoconhecimento. Por isso que a transição planetária não tem nada a ver com a destruição do planeta, nem de nada. A transição planetária é essa reforma íntima que nós devemos fazer, sairmos da condição de espíritos imperfeitos e migrarmos para a condição de espíritos bons, quando iremos trabalhar e tirar esses tóxicos que nós temos dentro de nós para evitar essas infecções que nos deixam muitas vezes pessoas doentes, nos levando até os casos mais graves. E a humanidade está sofrendo exatamente por conta disso. Então, toda a construção humana alicerçada nas leis divinas, ninguém consegue derrubá-la. É por isso que parece que tudo está ruindo, porque a casa, não tendo alicerce, não suporta as tempestades que fazem parte do processo da grande mudança que é a regeneração. Nós vamos passar por muitas crises, por muitas dificuldades, mas eu digo sempre, vivemos num mundo de muitas injustiças, mas ninguém aqui é injustiçado. Cada um está passando pelo que deve passar. Cada um tem a sua própria realidade de vida para ser vivida. O que esperar do espírito que durante anos só ingeriu substâncias tóxicas? Estamos vivendo o tempo do egoísmo provocado pela competição. Isso que eu disse. Então, vocês sabem que todo o processo reencarnatório é obrigado a seguir as fases do crescimento. A criança passa para o adolescente o adulto passa para a idade madura, até chegar à idade da velhice. Nós não podemos jamais pular essas etapas. A vida do espírito segue a mesma ordem. Nós não podemos alcançar aquilo que ainda não nos é permitido alcançar. Todo mundo lembra da história de André Luiz, voltando mais uma vez um alócio lá. A sua mãe, que era uma mulher humilde, uma mulher simples, ele um médico conceituado, professor universitário, de uma condição financeira muito boa. Quando ele desencarna, ele não tem como chegar à mãe, porque a mãe está num plano muito mais alto. Mas o que foi que ela fez? Pediu auxílio aos amigos que viviam na colônia Nosso Lar para auxiliar seu filho. Mas a ela não foi dada a oportunidade de estar com ele. E é uma coisa que a gente precisa ver. A espiritualidade não trabalha com capricho, nem um desejo individual de ninguém. O projeto da humanidade é um projeto para todos. Esse mundo é nosso, não é meu, não é seu, é nosso. E a vida de cada um está ligada à vida de cada um. Porque o mais importante do projeto é a convivência. É sabermos lidar com o próximo, apesar da diferença que temos de um para com o outro, mas precisamos trabalhar isso. Se não trabalharmos isso, não seremos nunca pessoas felizes. Por quê? Porque nenhuma sociedade, nenhum projeto nos dá o sentido da individualização. Toda pessoa que se isola, ela adoece. A depressão é decorrente exatamente de um estado de afastamento por uma tristeza profunda.
Então nós estamos aqui para conviver. Conviver é assumirmos todos esse mesmo objetivo, que é o de crescimento espiritual. Lá no livro Obras Póstumas, com a mensagem intitulada Regeneração da Humanidade, veja que essa mensagem foi um espírito que enviou para Allan Kardec e ele não publicou. No livro Obras Póstumas, que não foi publicado por ele, eles colocaram essa mensagem. Resumindo, ela diz o seguinte: vejam a advertência que ela faz dentro do que nós estamos hoje tratando. Os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas. Vejam como eu disse, em 1867 esse espírito já afirmava isso. Até as crianças se suicidarão. Crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Que circunstâncias são essas? As que nós próprios estamos criando. Mais do que no planeta, essas tragédias ocorrem na essência de cada ser humano. Se um dia existir alguma coisa que tenha contribuído de forma negativa para a humanidade, é o pensamento humano. Todos nós temos um compromisso muito grande para vivermos aqui cuidando do que foi nos dado por Deus, que é esse mundo necessário e suficiente para a nossa felicidade, mesmo que não seja uma felicidade plena, porque ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, mas podemos tirar proveito de tudo isso se soubermos viver, sem nos intoxicarmos com esses fatores que compõem o lado negativo da vida de cada um de nós, e dentre eles é a vaidade excessiva, o sentimento de posse e tantas outras coisas que com certeza nos deixa cada vez mais pessoas doentes. Todas as respostas estão dentro de você, no silêncio do seu coração. Isso quem disse foi Emmanuel. Tudo que você quiser saber está dentro de você. Não precisa você sair por aí gritando e procurando, não. Ninguém sabe de si mais do que aquele que vive dentro de si. E conclusão final: não foi por acaso que os espíritos resolveram organizar para o mundo o Consolador prometido, que fale quem quiser, conteste quem quiser, é a doutrina espírita o Consolador prometido. Porque a doutrina vem trazer um recado simples para todos os corações: Deus existe. Ele é a inteligência suprema, amor incondicional e infinito, sabedoria infinita e providência incansável. Olha o que ele diz aqui: Deus é uma providência incansável. Pode ter certeza que tudo que você está passando tem jeito, porque Deus é incansável em encontrar providências para nós. Ele nos acompanha através das suas imutáveis leis. Ele nos ensina também que nós somos espíritos imortais, portanto nós somos indestrutíveis. Isso significa que eu não sei do problema que você está passando. Você vai passar pelo problema porque ele vai acabar. Você permanece, mas nenhum problema permanece. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um problema difícil, mas com certeza o problema vai passar. Como você é um espírito imortal, você permanece, mas o problema ele sempre vai seguir, ele vai passar. Nós somos criaturas eternas, problemas são temporários. A doutrina espírita finalmente nos diz: você foi criado para a perfeição e a felicidade plena. Eu acho que não podia existir uma mensagem de maior conforto para nós do que sabermos para que destino nós fomos
criados que exatamente para a perfeição e a felicidade plena, porque vocês viram que esses mundos, seguindo a ordem que eles seguem, o Espírito seguindo a ordem que segue, todos nós estamos dentro desse contexto. Então não adianta a gente querer pular essas cadeias de crescimento e de evolução, porque a vida não nos permite isso. Vamos avançar lentamente, mas o mais importante, segundo o próprio Santo Agostinho, é que hoje eu seja uma melhor pessoa do que fui ontem, e que seja amanhã melhor do que sou hoje. Boa noite a todos, muito obrigado.